Alô, gente de todo o meu Brasil. Graça e paz para todos vocês, onde você estiver. Vai o abraço desse seu irmão em Cristo, Nilson Queiroz, do canal Verdadeira Graça. Se você ainda não me conhece, fica comigo para você ouvir, você me assistir. Talvez você possa gostar e você possa escrever no meu canal. Eu quero agradecer os novos inscritos, você que tem me acompanhado, está comigo caminhando para 4 anos. Comecei em 2021 e estou indo aí com 3 anos e 2 meses, por aí mais ou menos. Estamos aí. E a mensagem que eu tenho para nós, meus irmãos, seja bem-vindo, todos vocês. E a mensagem que eu tenho é essa: você é feliz? Sim ou não? É a pergunta que eu faço. Porque é comum a gente ouvir uma pessoa dizer que a igreja, o local onde ela está, ela é uma pessoa feliz. Ah, eu sou muito feliz. Ah, lá a igreja minha é uma benção. O meu pastor é uma benção. Ah, lá nós temos culto de louvor, culto de oração. Nós temos ali culto de cura, nós temos batismo com o Espírito Santo, nós temos isso, aquilo, outro. Eu sou muito feliz. Você será? Será que você é uma pessoa feliz? Esse é o título da mensagem, sim ou não? Porque é comum nós ouvir no mundo, principalmente evangélico, não vou dizer no mundo religioso, mas no mundo evangélico, nesse sistema evangélico, as pessoas ficam presas ali dentro, talvez demonstra ser uma pessoa feliz, mas na verdade a pessoa não é feliz. As pessoas aprendem, ouvem a mentira, aprende a mentir e mente com facilidade para atrair outras pessoas. Ela vai na frente testemunhar, vai na frente e canta, levanta as mãos, dá glória, glorifica a Deus, louva a Deus, bate palma, faz todo aquele barulho. E quem está ali pela primeira, segunda, terceira vez diz: esse povo é um povo feliz. Como eu ouvi um testemunho de um irmão, de um certo pastor, dizendo que ele estava caminhando por uma rua, ele era lá de Santa Catarina. E ele estava caminhando por uma rua, chegou numa esquina e viu um povo ali tocando ali, acho que sanfona, batendo pandeiro, tocando violão, aquelas moças, aquele povo tudo cantando. Ele parou, ficou olhando e falou: esse povo é um povo feliz. Esse povo, cada um cantava e acabava um hino, cantava aqueles tal, e ele ficou movido. Quando fizeram o apelo, ele já aceitou. E depois ele acabou virando um pastor dentro dessa denominação. Mas o que eu quero dizer com isso, há muita gente que demonstra ser feliz dentro do sistema religioso. Ali no momento, ele está dando glória a Deus, dando aleluia, batendo palma, cantando junto com aqueles que estão cantando, com esse negócio de playback agora, virou moda agora dentro. Vou chamar a irmã aqui para cantar um hino. Aí coloca o playback lá, ela canta. Agora tem fulano. Eu já fui em igreja que tinha 15, 20 pessoas para cantar. E aí a pessoa fala: olha, eu vou também levar um playback. Pastor, eu ensaiei lá na minha casa. Aí então você tem a oportunidade. O local virava um lugar, praticamente um show. É só cantoria, só cantoria. Cantava, 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 até menininha. Aí de 8, 9, 10 anos cantando. E demonstra para quem não conhece que eles é um povo feliz. Mas na verdade são infelizes, porque eles estão debaixo de uma maldição. Todas as religiões estão debaixo de maldição. Porque todas as religiões não estão em Cristo, elas estão em Moisés. E quem está em Moisés está debaixo de maldição, porque a lei era condenação e morte. A lei matava, julgava. Foi por isso que Jesus disse aos fariseus: porque quem é o acusador da nossa alma? O diabo. O diabo
é o acusador da nossa alma. Mas, irmão Nilson, quem é esse diabo? É um adjetivo, como eu já disse. Não existe esse ser chamado diabo. Mas o judeu fala diablo. Então, o diabo era o acusador. Como disse o livro do Apocalipse, o acusador das vossas almas desceu até vós para prejudicar. E Jesus disse, quem era o acusador da nossa alma? Ele diz, eu não vos acuso, porque eu não vim para acusar. João capítulo 5, versículo 45. Eu não vos acuso. Quem acusa é Moisés. Moisés é o acusador. Toda pessoa que fizesse qualquer coisa é levada na presença de Moisés. Moisés era o autor da lei. A lei foi escrita por Moisés. Então, enquanto o povo estava debaixo dessa lei, ele estava debaixo de um jugo. Por isso que Jesus disse no Mateus 11, 28, 29 e 30, vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Encontrará descanso para vossas almas, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Isso ele não estava dizendo para mim, que veio existir 2000 anos depois. Ele estava dizendo para o seu povo. É como aquela passagem de Efésios capítulo 2, versículo 8, que muita gente não entende. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Versículo 9. Não vem por obra, para que ninguém se gloria. Então as pessoas pegam esse versículo, que antes eu pensava que esse versículo era para nós, mas esse versículo era para os judeus. Paulo escreveu esta carta para aquele povo que vivia debaixo do judaísmo, das leis de Moisés, pela graça. Então ele estava chamando o povo para vir para a graça. Pela graça sois salvos, então somente a graça o salvava. A lei de Moisés já não salvava mais. A lei de Moisés acabou na cruz de Cristo. Como disse ali em Hebreus capítulo 2, versículo 14, que assim como os filhos de Deus se revestiram de carne, assim Jesus se revestiu também de carne. Ele veio a esse mundo em espírito, ele revestiu de carne no ventre de uma mulher, para desfazer toda aquele que tem o poder, para desfazer tanto aquele que tinha o poder da morte, e desfazer e aniquilar o diabo. Então ele veio para desfazer, aniquilar tanto aquele que tinha o poder da morte, isso é o diabo. Está lá no capítulo 2 e versículo 14 de Hebreus, você lê lá. Então quando você mostra isso para um religioso, ele não entende. Ué, aquele que tinha o poder da morte, e ele desfez, quem tinha o poder da morte? A lei. A lei tinha o poder da morte, porque o pecado entrou por intermédio da lei. Então, quando ele diz veio para desfazer e aniquilou o diabo. Quem era o diabo? A lei. A lei era o verdadeiro diabo, porque a lei só acusava o povo. E quem acusa é o diabo. Bem, então, meu irmão, minha irmã, você é feliz? Sim ou não é o nome desse tema pela qual eu estou dizendo. Eu quero contar aqui uma ilustração e você preste bem atenção nessa ilustração que você vai entender. Eu sei que você é inteligente, você vai entender. Diz que um certo macaco vivia na floresta. Ele cresceu ali, foi deixado ali pelo bando, o bando foi embora, morreu, sei lá, e viveu só esse macaquinho, ele cresceu na floresta, bebendo somente água de chuva, água que estava na folha. Ele aprendeu a torcer o cipó. Existe um cipó na selva, não sei se vocês já têm visto esse documentário, que ele dá água. Você corta ele, você torce ele, sai uma água de dentro dele. E o macaco vivia só daquilo, bebendo a água ali, Bem, e esse macaco andando para lá para cá, ele deparou com um grande lago. Quando ele viu aquele lago, ele ficou olhando. Ele nunca tinha visto isso. Ele vivia só no meio do mato.
Mas ele foi andando pelo meio do mato, deparou com um grande lago. Ele ficou olhando aquele lago e ele, meio maravilhado e assustado de vendo aquele monte de água, ele foi se aproximando da beira do lago, olhando, pôs a mão ali na água ali. Aí ele olhou, viu um peixe lá dentro do lago. Quando ele viu aquele peixe, aquele grande peixe lá dentro da água, ele pensou com ele: oh, está morrendo afogado. Ele saltou lá dentro da água e pegou o peixe. Pegou o peixe e abraçou-se com o peixe. Por isso que a ilustração chama O Macaco que Abraçou o Peixe. É o nome, o título dado a essa ilustração. E aquele peixe saiu fora d'água. Ele saiu fora da água, aquele peixe começou a se bater. E o macaco dizia: olha como ele está feliz. Ele está contente porque eu salvei ele. Olha como é que ele está se batendo de alegria. E o peixe se batendo para voltar para o seu lugar, para o seu habitat. Porque o peixe não pode viver fora d'água. Tem até uma música que diz assim: como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Então você conhece essa música? A música parece que foi feita pelo Juscelino Kubitschek. Foi feita essa música. Um peixe não pode viver fora da água fria. Água quente, você já cara, ele vai morrer, mas água fria. Bem, aquele macaco segurou aquele peixe se bateu. Se bateu, e ele pensando com ele: ei, está tão feliz porque eu salvei ele. Ele estava se batendo de alegria, daí a pouco o peixe morreu. Ele falou: oh, que pena. Por que eu não cheguei um pouquinho mais antes? Se eu tivesse chegado um pouquinho adiantado, tinha evitado isso. Eu vi esse animal, para ele não sabia o que era peixe, para ele era um animal como ele. Estava morrendo. Lá eu salvei, eu tentei salvar ele, mas não deu tempo. Oh, que pena. Ele ficou com muita pena daquele peixe, pensando ser um animal que veio a falecer, se bateu tanto, ele pensando que estava se batendo de alegria, ele estava se batendo para voltar para o lugar dele. Aquele peixe veio morrer nos braços daquele macaco. O macaco fez isso na sua inocência, pensando que estava fazendo uma grande coisa. Na verdade, ele estava tirando a vida daquele peixe, sem saber. E o que eu quero, o que eu aprendo com isso, o que nós aprendemos com isso? Que tem tanta gente que está lá dentro deste lugar que se chama igreja, que na verdade igrejas são vidas. As pessoas estão se batendo, pelejando para sair lá de dentro, mas não conseguem. Elas não têm força para sair lá de dentro, porque existe uma preocupação, existe um medo que apavora eles. Eles têm medo, eles se bate como aquele peixe, mas não consegue escapar. Aquela pessoa acaba morrendo dentro daquela religião, como o peixe morreu, e não consegue voltar para o seu lugar, para o seu habitat, para a sua vida, que antes a pessoa participava de festa, a pessoa ia à praia, a pessoa tinha os seus encontros, ia na casa dos seus familiares. Tem religião por aí que proíbe até você ter contato com a sua família, com seus parentes, assim por diante. As pessoas deixam tudo isso e a pessoa quer voltar, mas a pessoa não consegue mais voltar ao seu costume. Eu ouvi semana passada um certo pastor dando depoimento. Tem um programa aí que eu gosto muito desse programa, que é da Daniel Contígio, e aí grandes pastores de todas as denominações, não é pessoas membro de banco, não, são os líderes. Aqueles que faziam parte das grandes lideranças, abandonou esses movimentos e conseguiu escapar. O peixe não conseguiu escapar das garras do macaco, mas muita gente tem saído desses grandes movimentos religiosos e vem nesse programa dar o seu depoimento. E ele diz que as pessoas ligam para ele e dizem: fulano, você conseguiu sair daqui de dentro. E eu quero sair, mas não consigo, eu não tenho força. O que eu devo fazer para sair daqui de dentro? Ele diz assim: olha, o que você deve fazer,
eu não posso falar para você, mas o que eu fiz, eu posso te falar. Qual foi a forma que eu saí daí de dentro? Porque você sair, para você entrar, é fácil. É como um passarinho quando entra num alçapão, é fácil, mas sair lá de dentro ele não sai mais. De lá ele já vai para uma gaiola, e muitas vezes ele morre dentro da gaiola. Então você entrar dentro desses movimentos é fácil. Você vai 2, 3 vezes, é como um vício. Você experimentou um vício 2, 3, 4 vezes, você já começa a gostar daquele vício. Depois aquele vício te domina você. Então assim a pessoa entra, a religião é como um vício. Você entra uma vez, você recebe ali uma palavra de incentivo, volta outra vez, leva esse envelope, escreve aqui o que você está precisando, porque Deus, A pessoa entra e na verdade não é nada daquilo. A pessoa vai uma vez, 2, 3, 4, 5 vezes, daqui a pouco a pessoa já pega aquela campanha, que é uma campanha talvez de 7, de 9 ali, semana ali, a pessoa já está viciada dentro daquele movimento e não consegue mais se desprender. Como aquele peixe morreu nas mãos daquele macaco. Muita gente está morrendo dentro da religião, pensando que vai encontrar uma saída, uma porta de saída, um escape, mas não consegue sair lá de dentro, porque já se acostumou. Então o que eu quero dizer com isso, meu irmão? Você é feliz dentro de uma religião? Não. Não minta para você mesmo. Não ilude outras pessoas a dizer aquilo que você... Porque lá na minha igreja está curando. Curando o quê? Aonde está curando dentro da sua igreja? Se você dizer, na minha igreja se pede muito dinheiro. Passa envelope, se pede muito dinheiro. Você está certo, correto. Mas fora disso, não existe nada mais. Eu que estive 43 anos lá dentro, fui de linha de frente, fui um desses também. Eu sei muito bem do que eu estou falando. Tenho experiência própria, vivência lá dentro deste movimento. Meu irmão, minha irmã, se esta palavra, se você está dentro desse movimento e não consegue sair, vai com cuidado. Porque se você sair daí de dentro, é como uma pessoa que vai para os Estados Unidos. Quando eu morei nos Estados Unidos, eu vivi lá quase 13 anos. E o povo dizia, se você voltar para o Brasil, você vai estranhar. Você vai levar uns 2, 3 anos. E é verdade. Uma pessoa que vive fora do Brasil, qualquer um outro país, quando ele volta para o Brasil, ele estranha tudo. Até se adaptar o seu costume novamente. Então, quando eu cheguei aqui, eu vi o trânsito completamente diferente, um outro trânsito, uma outra vivência, um outro costume, tudo diferente. Eu levei tempo, levei mais de ano para me adaptar com costumes do Brasil. Então, o que eu quero dizer, aquela pessoa que está aqui, que tem a sua vida normal, entra dentro de uma religião, depois ele deixa a religião e volta para querer fazer aquilo que antes ele fazia, não consegue ir mais num bar, ele não consegue ir mais numa festa, num baile, num carnaval, numa praia, em lugar nenhum, porque tem aquela palavra pecado. Isso é coisa do diabo, isso é coisa do mundo. E essa coisa fica implantada dentro da sua mente. Somente a graça pode te libertar dessa escravidão religiosa. Meu irmão e minha irmã, fique com essa palavra. Passe esta palavra para outras pessoas, mas o que eu estou dizendo é uma realidade. Você não consegue mais viver fora daquele lugar. Como um peixe não consegue viver fora da água. Você sair, você ficar 20, 30, 40 anos, você não consegue mais viver fora dali, porque eu vivi 43 anos, eu mais a minha mulher, mas graças, Deus nos deu graça que nós encontramos a graça. E Deus nos abriu aqui, ó, o entendimento, e hoje nós somos livres. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Se você ainda não é inscrito, inscreva no meu canal, curte esta mensagem, divulgue esta mensagem. Graça e paz para todos.